Olá pessoal, exercício de calorimetria. Com esse exercício, pessoal, a gente vai aprender como que utiliza a expressão do calor sensível. Ele diz o seguinte: durante o processo de pasteurização, o leite é aquecido da temperatura ambiente, 22 graus Celsius, até 137 graus Celsius em apenas 4 segundos. O calor específico do leite é praticamente igual ao da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Assim, no aquecimento descrito, que quantidade de calor cada litro, ou seja, 1000 gramas de leite, precisou receber? Então ele quer saber, o foco do exercício é a quantidade de calor que o leite precisou receber, que 1000 gramas de leite precisou receber. Então, primeiramente, eu vou anotar os dados separados aqui. Ele está dizendo que a temperatura inicial seria 22 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a temperatura inicial do leite, 22 graus Celsius. Tenho a temperatura final. Ele vai ser levado à temperatura de 137 graus Celsius. E ele disse para a gente o intervalo de tempo que demorou para isso acontecer. E a gente vai ver que esse tempo, para o que o exercício está pedindo, não vai fazer diferença nenhuma. O calor específico do leite é igual ao da água, então ele está dando o Czinho aqui, o C minúsculo, que é o calor específico do leite, 1 caloria por grama grau Celsius. Lembrando que o significado, de calor específico, o calor específico ele seria uma espécie de RG térmico de uma determinada substância. O leite, ele precisa para cada grama de leite, para variar sua temperatura em 1 grau Celsius, precisa receber 1 caloria. É isso que o calor específico está dizendo para a gente. Ele deu a massa, que é 100 gramas, e ele pede para a gente, 100 gramas não, 1000 gramas, e ele pede a quantidade de calor, que seria a letra Q maiúscula. Ele está querendo saber aqui a quantidade de calor. Então, eu preciso entender aqui nesse enunciado, pelo fato dele ter me fornecido o calor específico e as variações de temperatura, eu estou dentro de um problema de calorimetria e eu preciso ter em mente, quando há variação de temperatura, a expressão do calor sensível, que seria a famosa formulinha aqui do Q-macete, Q igual a M vezes Czinho vezes o ΔT. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, com os dados que o exercício me trouxe, essa expressão acaba vindo de maneira automática, desde que a gente já tenha estudado esse assunto em algum momento. Então, eu quero a quantidade de calor, tenho todas as informações, eu preciso somente definir a variação de temperatura, o ΔT. O ΔT seria a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Eu vou fazer essa subtração. Temperatura final menos a temperatura inicial. 137 menos 22. Então, eu tenho aqui 115 graus Celsius. Esse é o meu ΔT. A temperatura foi elevada em 115 graus Celsius. Então, para definir a quantidade de calor quando há variação de temperatura, eu utilizo a expressãozinha do Q-macete. Então, eu vou substituir
os dados. A massa é 1000 gramas, o calor específico vale 1 e a variação de temperatura 115. Então, faço o produto aqui, 1000 vezes 1 dá 1000, 1000 vezes 115, é só eu acrescentar 3 zeros. Como o calor específico que o enunciado trouxe está em calorias por grau Celsius, a minha resposta aqui a respeito da quantidade de calor vai ser em calorias. Essa quantidade de calor é chamada de calor sensível por causa que está associada à variação de temperatura que a substância que o corpo está sofrendo. A gente poderia modificar essa unidade. Essa caloria eu poderia transformar em quilocalorias. Eu teria que dividir por 1000. Isso daqui o enunciado não está pedindo. Isso daqui seria somente um complemento. Se a gente divide por 1000, eu converto essa unidade para quilocalorias. Eu vou ter 115 quilocalorias. 115 quilocalorias seria a quantidade de calor que o leite precisou absorver.